Irmã Andréia, por favor, pode vir aqui à frente. A irmã Andréia, ela não apenas vai contar um testemunho para nós, mas um testemunho da importância de evangelizar, um testemunho da importância da gente ajudar alguém quando está também passando pelo vale da sombra da morte. Nessa noite, Deus tem sido glorificado e continuar sendo glorificado em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, meus amados. Irmãos também é irmãs, tá? Boa noite, igreja. Meu coração se enche de alegria por eu estar aqui hoje. Vocês não imaginam a felicidade que está dentro da minha alma e do meu espírito. Eu peço desculpa para vocês antecipadamente, porque é muito gratificante para mim, porque eu não conhecia o poder de Deus tão pessoalmente, né? Que é importante a gente ter um relacionamento com Deus, né? Falar com Ele, como eu estou falando com vocês agora, como amigos, como um irmão, né? Enfim, eu quero dizer a vocês que o poder de Deus é grandioso, é real. O mundo espiritual é real, irmãos. É muito real. É preciso que a gente fique atento a isso. Que nós não vamos dar atenção às distrações, que são muitas, tá? Nesses acontecimentos estranhos. Vamos focar no Senhor Jesus, porque Ele sim é que tem a verdade. Em julho de 2024, eu não estava morando no Brasil. Eu morei em 23 lugares diferentes, países, estados, cidades diferentes. E eu estava morando em Portugal na ocasião, pelo trabalho do meu marido, estava com as minhas filhas. Eu me chamo Andréa, tenho gêmeas de 10 anos, que são muito especiais para mim. Eu sou terapeuta integrativa cristã, da EFC, né, a extensão da Fonte Criadora, e eu estou aqui hoje para dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo na vida das pessoas. Eu vou dizer para vocês como é que aconteceu. Eu estava na cozinha da minha casa, em Lisboa, em julho de 2024. Eu comecei a sentir uma dor de dente insuportável, que ia para a minha cabeça e que eu estava quase desmaiando de tanta dor. Eu disse para as minhas filhinhas, olha, eu não vou levar vocês na escola, né, porque eu vou com elas em tudo, eu acompanho as meninas, né. E eu disse, olha, eu não vou levar vocês hoje na escola, o papai que vai levar, a mamãe não está se sentindo bem. Enfim, eu comecei a tomar o meu café, e a minha filha Antonella, né, eu digo a primeira porque a Pietra tem 1 minuto de diferença de nascimento, que elas são gêmeas, né, elas nasceram mortas, mas isso é um outro testemunho, né? Enfim, a Antonella olhou para mim e disse assim, mamãe, eu sinto muito por você. Você vai precisar passar por isso. Eu olhei para ela assim, por isso o que, Antonella, que eu vou precisar passar, minha filha? Você está com câncer de garganta. E hoje eu me arrependo, porque eu disse assim para ela, Antonella, eu vou tirar você da internet. Você está vendo coisas na internet que não te edificam, minha filha. Você está colocando coisas na sua cabeça coisas ruins que não são para você, para a sua idade. E ela insistiu, mamãe, você está com câncer aqui. E eu disse mais uma vez, Antonella, isso não se brinca.
ela me disse: mas Jesus falou comigo ontem, e você está com isso, você vai precisar passar por esse processo, você vai ter que ser firme. Olha só, minha filha que está cadeirante, né? Eu digo está porque eu acredito em Deus de obras completas. Se Ele iniciou a obra na minha vida, Ele pode iniciar na sua. E Ele faz, Ele não deixa nada pela metade. Enfim, eu fui diagnosticada. Quando cheguei no Brasil, fiz todos os exames, fiz diagnosticada realmente. Inclusive, o médico da equipe oncológica me disse assim: eu preciso que você venha aqui conversar comigo pessoalmente, e eu preciso que você traga sua filha para fazer parte da minha equipe médica. Eu disse: mas, doutora, minha filha tem 9 anos. Ele disse: mas como assim? Eu disse: sim, ela me falou que o Espírito Santo de Deus conversou com ela, e eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus se manifestou. Então, amados, o Senhor Jesus, Ele é vivo, Ele está em todos os lugares. Pode acreditar. O melhor lugar que vocês podem estar nesse momento é aqui, agora, na casa do Senhor, porque esse testemunho, ele não foi um milagre, ele foi um acesso ao sobrenatural de Deus, na minha vida, na vida da minha família. Eu fiz todos os tratamentos, né? Eu não estou dizendo que você deve abandonar os tratamentos, você deve fazer os tratamentos, mas o Senhor Jesus é o foco, é o centro e sempre será de tudo, de enfermidade, de problemas, de depressão, de tudo na sua vida. A Bíblia tem todas as respostas, é só buscar, é só procurar, é só vir. Você não dá o melhor de você quando você vai no aniversário? Pois então, dê o seu melhor vindo à igreja. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Depois de todo o tratamento, eu fiquei 45 dias sem comer e sem beber, porque aquele tumor que foi queimado com a radioterapia queimou toda a minha garganta, a minha boca, a minha língua, por dentro, por fora. E eu confesso a vocês que eu senti muito medo, mas eu não perdi minha fé. Eu continuava dizendo, quando eu ia para as orações, quando eu ia para a Igreja Batista, eu estava morando no Rio de Janeiro, na Batista de Botafogo, alguém perguntava para mim: Andréia, como é que você está? Em nome de Jesus, eu estou curada. Eu ainda não tinha tido os resultados do exame, eu estava com 48 quilos, eu não conseguia mal andar, mas a minha filha dizia para mim: nós precisamos ir para a igreja, vamos para a Batista, mamãe. Então, vocês precisam entender que o Espírito Santo de Deus, Ele está aberto a quem está com o coração aberto para recebê-lo, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amados, eu fiquei há pouco da cova. O Senhor Jesus me tirou da cova, porque após esse tratamento, eu fiz os exames. E deu que eu estava com metástase do fígado. E o meu médico me chamou novamente e me disse assim: olha, Andréia, agora esquece. Esse esquece dele quer dizer, na minha leitura, agora esquece, porque agora não tem jeito para você. Eu te dou menos de 6 meses. Esquece, porque toda vez que eu ia no consultório dele, ele me perguntava: como que você está, Andréia? Eu dizia: em nome de Jesus, eu estou curada. É nisso que eu acredito. Eu não dei importância para o problema, eu fiz o que tinha que fazer. E o meu foco foi o Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença.
Nós continuamos indo na igreja. O Senhor Jesus começou a fazer um movimento na minha vida, algo que eu posso dizer para vocês que foi sobrenatural, porque eu tinha tantas coisas para pedir para o Senhor Jesus. Ele sabe. As minhas filhas, não tinham ninguém para olhar minhas filhas, o meu marido precisava trabalhar, minha família em Campinas, elas precisavam ir para a fono, para a físio, para a TO, precisavam ir para a escola, e eu naquele estado. O que eu pedi para Deus: Senhor, por favor, traga os seus amigos para a minha casa. E foi exatamente o que ele fez. Uma casa de oração de porta a porta, onde eu mal conseguia andar. Então, o mundo espiritual, ele é real. Se você estiver aberto a ele, tudo o que você precisa já está pronto no reino dos céus. Você só precisa ter fé. Você só precisa acreditar. Eu já estava ali para morrer. Ninguém mais acreditava em mim. Eu saí dos 70 quilos para 48 quilos, e sem comer. 45 dias, 48 dias, 50 dias. E o Senhor Jesus me disse assim: acredita em mim, Andréa, tenha fé, porque eu vou mostrar quem eu sou para você, através de você. E depois você vai dizer isso para todas as pessoas. E eu aqui estou, porque eu não ia ter condições de falar. O médico me disse que ia abrir o meu rosto, desde essa parte do olho até aqui embaixo, tirar a língua, um pedaço da língua, parte da língua, os dentes superiores, inferiores, toda essa parte da faringe, da laringe, da garganta. Eu ia ficar mutilada. E eu dizia: não, Senhor, eu não posso aceitar isso. Faça resplandecer a sua face sobre a minha, Senhor. Tenha misericórdia de mim. A misericórdia dele me alcançou. Por isso eu estou aqui. Porque o que eu estou aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com a Andréa, não tem nada a ver comigo. Eu estou aqui para Ele, por Ele. E porque eu quero que vocês saibam e que vocês entendam que estar com o Senhor Jesus é o melhor que nós podemos fazer nesse momento, neste mundo de tribulação. Então, nós devemos a Ele o melhor, sempre, a nossa melhor oração, a nossa melhor presença, a nossa melhor oferta, o nosso melhor dízimo. Nós devemos a Ele o melhor. Nós fazemos tantas coisas boas, por que para Ele não? Não é mesmo? Olha, irmãos, eu sei que em janeiro de 2025, eu fiz o meu exame. E 3 dias antes do meu exame ficar pronto, a minha filha Antonella, ela olhou para mim e disse assim: mamãe, aquele homem foi no meu quarto hoje de novo, nesta madrugada. E eu olhei para ela e falei: homem, Antonella, que homem, né? Eu comecei a ficar preocupada, né? Ele estava de branco, ele tinha uma cordinha azul e branco na cintura, mamãe. Olha a inocência. Eu peguei no pompom do final da cordinha dele e eu não consegui ver o rosto dele, mamãe, porque o rosto dele era só luz. E ela me disse assim: você pode ficar tranquila, porque o Senhor Jesus me disse que Ele já te curou. E foi exatamente isso que aconteceu. E todo esse tempo de tratamento, as igrejas batistas, de uma forma geral, né, eu falo as batistas porque eu morei no Brasil, eu morei na Itália, eu morei em Portugal, eu morei em todos os estados aqui do Brasil. E as igrejas batistas foram as igrejas que me acolheram, que me recolheram, que atenderam a mim, a minha família, num momento que eu não era nada, eu não tinha nada. E a Igreja Batista, né, eu digo vocês, né, irmãos amados,
nos proporcionaram conhecer melhor o Senhor Jesus, oraram por nós, deram o seu tempo precioso por nós. Hoje em dia, quem é que faz isso? Não é verdade? A minha família de sangue não podia estar presente, né? Mas eu tinha uma família de fé. Eu tenho uma família da fé, né? Uma semente que foi plantada na minha casa quando eu morei aqui em Campinas. Eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Quando eu morei em Campinas, minhas filhas tinham um ano e 8 meses. E essa pessoa, essa família, eles me apoiaram muito. Então, é muito importante vocês vigiarem, olharem, e não só orar, vigiar nos tempos de hoje, com quem você anda, que mesa você está sentando, para onde você está olhando. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Evangelizar, falar a palavra do Senhor para alguém, para alguma família, fez toda a diferença na minha vida. E eu tenho certeza que vai fazer na vida de vocês também. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos conhece, Ele esquadrinha os nossos corações. Então, é muito importante que vocês estejam firmes na fé, principalmente nesses tempos esquisitos que estamos vivendo, com informações muito contrárias. É importante que vocês fiquem com o foco no Senhor Jesus, porque as respostas estão na Bíblia. Não existe outro lugar, não existe outro caminho. Então, cuidado com as distrações. Voltando, o que é importante você ter é a palavra. Ali não tem mentira, ali tem verdade, ali tem fé, ali tem o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é maravilhoso. Ele fez tudo o que Ele fez na minha vida até hoje. Eu estive em 23 lugares diferentes. E Ele me disse: eu vou te levar para conhecer as nações, mas você vai voltar para um lugar especial, onde ali tem pessoas que oram por você, que acordam cedo para orar por você, pela sua família, que essa família me recebeu com olhos de amor, não foi com olhos de preconceito, porque eu tenho 2 filhas que estão PCD, que são especiaizinhas, que estão cadeirantes. Imagine só, uma mãe diagnosticada com câncer, com 2 crianças cadeirantes, nessa situação. Então, a Igreja Batista fez toda a diferença. A Igreja Batista Esperança, Hortolândia. Eu disse assim: eu vou estar lá. Obrigada, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor Jesus me colocou aqui para falar que é necessário ter fé, é necessário entender que o Senhor Jesus, Ele é vivo, Ele continua fazendo. E Ele me disse: eu vou te colocar lá para você falar de mim. E aqui eu estou falando dele. Eu só tenho a agradecer. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Eu amo esse Jesus. Pensa bem, hoje era para eu estar muda e deformada. Mas o Senhor não queria isso. Ele queria que eu estivesse aqui para dizer isso para vocês. Continuemos com fé, meus amados. Continuemos acreditando, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sempre será assim. Ele fez e continua fazendo e fará. Diria o Senhor e não faria? Pois Ele fez. E eu tenho certeza que vocês vão ver outros testemunhos meus aqui, das minhas filhas. Em nome de Jesus eu acredito, porque o Espírito Santo de Deus já vem dando sinais sobre o que mais Ele vai fazer na minha família. Eu gostaria de pedir licença
para finalizar aqui para vocês, gostaria de pedir licença ao pastor, ao Espírito Santo. Eu queria chamar a minha família de fé, da fé, as pessoas que me orientaram, que me evangelizaram, né? A mim, as minhas filhas, ao meu marido. Eu acredito que em breve eles vão estar aqui, né? Em nome de Jesus. E eu gostaria que vocês conhecessem a minha família de fé, da fé, e logo mais, numa outra oportunidade, vocês vão conhecer a minha família de sangue. Por favor, Dona Maria, Sr. Joilson, venha aqui me dar um abraço, porque eu devo ao Senhor Jesus, e também devo a vocês, devo ao pastor Everaldo, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês o quanto é importante a gente orar, acreditar, ter fé, não focar no problema, não focar na situação, focar somente no Senhor Jesus. Eu agradeço, Dona Maria, porque há 10 anos atrás, agradeço o Sr. Joilson, 10 anos atrás, Dona Maria estava na minha casa, ela chegou lá através de uma indicação, estava na minha casa, me ajudando a cuidar das minhas filhas. Quando nós fomos até o médico, e eu recebi o diagnóstico das minhas filhas de paralisia cerebral. E a Dona Maria me disse, esquece tudo, confia no Senhor Jesus. E realmente valeu a pena, mas isso é por uma outra oportunidade. Tá bem? Quer falar alguma coisa? Eu só queria aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus em primeiro lugar e também para dizer, irmãos, que realmente quando a gente na vida das pessoas, às vezes a gente não imagina, mas às vezes a gente faz diferença, né? Estou falando isso não para a minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Nós não conhecíamos essa família. O esposo, o senhor Hermes, o esposo da irmã Andréia, ele é uma pessoa assim, ele é muito fechado, mas é uma pessoa que hoje a gente tem assim uma amizade muito grande. Para os irmãos terem uma ideia, o tamanho da confiança que ele pegou em nós, quando eles mudaram daqui de Campinas para o Rio Grande do Sul, ele teve a confiança de deixar todo os aparatos do exército lá em casa, na minha casa, guardado. Isso ficou lá escondido, né? Levei escondido para lá, ficou guardado lá uns dias, até eles voltarem de novo, né? E pegarem esses objetos lá. E assim, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento como família muito bom. Quando eles chegaram agora aqui para Campinas, o senhor Hermes, ele fez questão de pedir para mim lá, que ele queria me ver. Eu estive lá, a gente se abraçou, foi muito bom. Então, assim, é uma família que precisa muito das nossas orações e do nosso apoio. O senhor Hermes, ele ainda não é uma pessoa ainda convertida, mas eu creio que o Senhor fará uma obra naquela vida também. E tudo isso, irmãos, que a irmã Andréia falou aqui, isso aqui que está acontecendo aqui, não é entre só eu e a Maria. Como ela já falou, a Igreja Batista da Esperança toda tem parte no que Deus fez na vida dela. Porque desde o início, pastor Everaldo, o irmão Osvaldo, acho que o irmão Marcos também já tiveram na casa deles ali no castelo, né, visitando. E essa família sempre foi motivo de oração aqui na igreja. E quando eles estavam no Rio de Janeiro, agora antes de vir para Campinas, nesse período que a irmã Andréia estava passando, nesse período de tratamento, irmãos, ela mandava uns vídeos, ela fazia uns vídeos de chamada de vídeo para nós, e eu confesso aos irmãos que quando eu via ela naqueles vídeos, eu falava com a Maria, só a misericórdia de Deus mesmo. E como de fato foi, só a misericórdia de Deus. Irmãos, era uma pessoa que estava totalmente
irreconhecível. Eu falo isso porque a gente que já conhecia ela de uns outros tempos e vendo a situação que ela ficou, foi assim muito preocupante para nós. A Maria chorava em casa e a gente aconselhava muito a irmã pelo telefone. E hoje ela está aqui dando esse testemunho maravilhoso do que Deus fez e pode fazer na vida de qualquer um de nós. Basta realmente nós confiar no Senhor. Obrigado, irmã. Enfim, amados irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que durante todo esse tempo de tratamento, eu me batizei na Igreja Batista e, primeiramente, eu aceitei a Jesus, né? Depois eu me batizei e eu posso dizer a vocês que a partir deste momento as coisas na minha vida começaram a fluir de uma outra maneira. Estar no centro da vontade de Deus é maravilhoso, é grandioso, é muito poderoso. O Espírito Santo de Deus está entre nós. Ele quer estar dentro de nós, mas nós precisamos estar abertos a isso. Eu amo Jesus. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero que vocês entendam que não era nem para eu estar falando, não era nem para eu estar andando. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele me tirou da cova. Eu volto a dizer, eu saí de 70 quilos para 48 quilos, sem cabelos. Minhas filhas diziam assim, quando eu cheguei em casa do hospital: quem é essa mulher? Eu quero a minha mãe. Então, amados, o que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, entrega tudo para Ele, era o que Ele me pedia. Andréa, você não me entregou tudo. E eu dizia, mas como assim, Senhor? E era verdade, eu não havia entregado tudo de coração. Eu entreguei, Senhor, eu entrego a minha profissão. Hoje eu tenho outra profissão, mas foi Ele que me direcionou, foi o Senhor Jesus que me direcionou. Eu entreguei a minha empresa que eu tinha em Portugal, eu entreguei a minha casa, eu entreguei tudo. Eu cheguei aqui em Campinas, no Brasil, sem nada. Sem nada. E eu disse, eu creio que o Senhor Jesus vai fazer tudo novo, só que agora Ele está à frente, e quando Ele está à frente é tudo diferente. Tudo acontece conforme a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E eu estou aqui para isso, para dizer que Ele é soberano. Tá bom, irmãos? É isso, tá? Paz do Senhor Jesus para vocês. Muito obrigada pela atenção. Deus abençoe. Eu vou pedir para a Andréa, irmão Joilson e irmã Maria descer aqui. E antes da gente orar pelas necessidades, é necessário fazer uma entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Pode vir, André, fique aqui pertinho, por favor, irmão. Se você hoje, antes da gente orar por alguma necessidade, emprego, família, mas a sua entrega, a entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, pois não adianta nada ser curado se não ter Jesus, não adianta nada ter emprego, ter família se não ter Jesus. Então, antes de qualquer necessidade da gente orar aqui, eu queria fazer esse apelo nessa noite. Se você faz a sua entrega ao Senhor Jesus, ore comigo. Você pode fechar seus olhos e fazer a oração dizendo assim: Senhor, eu abro a porta do meu coração e quero entregar toda a minha vida para que o Senhor entre e seja único Senhor, único Salvador. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo
porque o Senhor se entregou por mim para que eu pudesse me entregar. Eu creio que o Senhor pode fazer muitos milagres, todos os milagres. Mas, Senhor, o mais importante é que o Senhor venha habitar e ser o Senhor absoluto da minha vida. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, antes da equipe cantar, eu quero convidar aqui você que aceitou Jesus Cristo e também aqueles que nessa noite foram tocados pelo Senhor para apresentar a sua família, render-se aos pés do Senhor. E convido você que nos ajoelhemos aqui nesta hora. Se está faltando algo para ser entregue, você pode vir aqui à frente num ato também de entrega, de rendição, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha casa, na minha família. Se ajoelhe aqui comigo. Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha empresa, na minha vida, nos meus filhos. Vamos nos ajoelhar aqui, nós vamos orar ao nosso Deus. O Deus que operou na vida da Andréa é o mesmo Deus que opera nas nossas vidas. E eu convido você para se ajoelhar, todos nessa noite. E enquanto a igreja está vindo, o seu ato de vir à frente está se rendendo ao Senhor, dizendo: Deus, toma, Pai, a minha casa, Senhor. Deus, trago à memória as palavras que o Senhor disse para Zaqueu. Zaqueu, hoje me convém ir na sua casa. Toma, Senhor Deus, a nossa casa. Também, Senhor Deus, nessa noite nós nos ajoelhamos aqui e entregamos, ó Deus, aqueles problemas os quais estão roubando a alegria, estão roubando a confiança, estão sendo ladrões da fé. Senhor Deus, o ato de se ajoelhar diante do Senhor, de rendição, um ato, Deus, de quebrantamento. Deus querido, recebe, Pai. Também, Senhor, nessa noite, aquelas enfermidades as quais o Senhor tem poder, o Senhor quer curar, o Senhor determinou curar, Senhor, Tu podes também nessa noite curar, Pai. Também, Senhor Deus, nessa noite, eu peço que você coloque a sua vida, você que já é um servo do Senhor. Deus, usa-me, ensina-me a como atravessar nos momentos da dor e como também ajudar as pessoas. Se você nessa noite coloca a sua vida também, pedindo a Deus para que Ele use a sua vida para ser ministro, para ser instrumento, o Senhor nessa noite está visitando a sua vida. Se você nessa noite também coloca a sua boca, a sua vida, dizendo: Senhor, os meus olhos, os meus ouvidos, todo o meu ser, eu me rendo a Deus para que o Senhor use para ser ministro. Assim como o Senhor usou a vida do irmão Joilson, da irmã Maria, na casa da irmã Andréia, foi ali ministro, ó Deus. Deus querido, eu peço, Pai, que faz de cada um aqui instrumento de bênção, usados pelo Senhor, para que no momento da dor, da intensa dor, saber dar a palavra certa. Cristo Jesus, única esperança. Também, Senhor, quero apresentar aquelas causas
que hoje são consideradas perdidas. Se você tem alguma causa que aos homens é considerado perdida, eu peço que você escute a voz do Espírito Santo falando no seu coração. Senhor, eu peço que o Senhor fale a cada coração que tem uma causa perdida, uma causa que já deixou de lado. Espírito Santo do Senhor, venha, ó Deus, falar individualmente aquilo que aos homens está considerado perdido ou não tem mais jeito. Também nessa noite, Senhor, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que receberam a Cristo, eu peço pelo selo do Espírito Santo. Eu peço a Deus pela habitação do Espírito e pelo batismo do Espírito Santo na vida daqueles que hoje entregam a sua vida a Cristo. E mais uma vez, ó Deus, obrigado pela tua serva irmã Andréia, pelas suas filhas Antonelli, Pietra, pela vida do Hermes, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor alcance também com salvação a vida dele, Pai. Pois nós oramos na certeza do Deus que quando tudo diz que não, o Senhor nos chama a prosseguir. Em nome de Jesus. Amém.